Maya Ellis achou que ser voluntária em um leilão beneficente seria apenas mais um turno até se ver arrematada por um licitante misterioso cuja identidade desencadeou um escândalo que ameaçou tudo o que ela havia construído. Os sussurros começaram imediatamente. Um bilionário árabe a havia comprado para um fim de semana, mas a verdade era muito mais complicada, e o homem que realmente ergueu a plaqueta era alguém que ela já havia ajudado uma vez, em um momento que nenhum dos dois poderia esquecer. Enquanto sua pequena cidade se voltava contra ela e seu ex usava a fofoca como arma para obter vantagem na custódia, Maya teve que decidir. Recuaria para a segurança do isolamento ou confiaria no tranquilo consultor financeiro que prometia algo em que ela havia parado de acreditar que aparecer, dia após dia, era seu próprio tipo de amor? O que começou como um mal-entendido em um leilão se tornou uma jornada rumo à cura, segundas chances e a coragem de deixar alguém entrar. Se você quer ouvir como Maya lutou contra os rumores e encontrou amor no lugar mais inesperado, inscreva-se e me diga de qual cidade você está assistindo. Vamos construir essa comunidade juntos. O salão comunitário brilhava com cordões de luzes brancas pendurados entre as vigas. Mesas redondas cobertas com linho impecável preenchiam o espaço, cada uma decorada com pequenos vasos de margaridas. Maya Ellis circulava entre as mesas com uma bandeja de canapés, seu avental preto amarrado com cuidado sobre um vestido simples de vinho. O leilão beneficente atraíra quase 200 pessoas da cidade, todas vestidas com suas melhores roupas de sábado, prontas para licitar pacotes doados que iam de escapadas, de fim de semana, a jantares com serviço de buffet. Maya se oferecera para servir naquela noite porque os organizadores pagavam em dinheiro, no final da noite, dinheiro que ela precisava para o programa extracurricular de Noah no mês seguinte. Ela sorriu educadamente ao oferecer cogumelos recheados a uma mesa de senhoras mais velhas que mal levantaram os olhos da conversa. "Obrigada, querida", murmurou uma delas. Maya acenou com a cabeça e seguiu em frente. Seus pés doíam nos saltos que havia emprestado de Bria, mas ela mantinha a postura ereta e a expressão agradável. Isso era trabalho. Era assim que ela mantinha as luzes acesas e comida na geladeira. Na frente do salão, Delia Crane estava atrás do pódio com um terno azul marinho, seus óculos de leitura apoiados no nariz. Delia organizava esse leilão há 12 anos e o conduzia como uma máquina bem oleada, calma, eficiente e justa. Maya a respeitava. "Próximo item", anunciou Delia, sua voz ecoando pelo microfone. "Temos nosso pacote acompanhante de fim de semana, generosamente doado pela pousada Rosewood e pelo Museu Charleston. O vencedor recebe 2 ingressos para as exposições especiais do museu, jantar no restaurante da pousada e um acompanhante para o baile beneficente de sábado que vem." O estômago de Maya se contraiu. Ela concordara em fazer parte desse pacote quando Delia lhe pedira no mês passado. Era para ser simples comparecer ao baile com quem quer que vencesse, sorrir para algumas fotos, ajudar a arrecadar dinheiro para o centro juvenil. Mas agora, parada no meio do salão lotado com todos os olhos voltados para o palco, parecia muito maior. "O acompanhante deste pacote", continuou Delia, olhando para suas anotações, "é Maya Ellis, que muitos de vocês conhecem do Café Morning Cup." Um leve aplauso percorreu o salão. Maya forçou-se a sorrir e acenou discretamente. Seu coração batia forte no peito. "Vamos começar os lances em $100, disse Delia. Uma plaqueta foi erguida perto da frente, depois outra. Maya tentou não observar muito atentamente, mas seus olhos não paravam de vagar pela multidão. Os lances subiram rapidamente 200, 300, 400. Era mais do que ela esperava, e ela sentiu uma estranha mistura de orgulho e desconforto. Então ela o viu. Caleb Morton estava sentado a 3 mesas do palco, seus braços musculosos cruzados sobre o peito. Ele era dono de uma empresa local de construção e tinha fama de ser barulhento, insistente e muito à vontade no espaço alheio. Maya lhe servira café uma dúzia de vezes, e cada vez ele se inclinara demais sobre o balcão, seus olhos pousando onde não deviam. Caleb ergueu sua plaqueta com um sorriso sarcástico. 500. O salão silenciou por um momento. O estômago de Maya afundou.
Delia acenou com a cabeça. 500 da plaqueta 17. Alguém oferece 550? Silêncio. O sorriso sarcástico de Caleb se alargou. Ele olhou diretamente para Maya, e ela sentiu sua pele formigar com inquietação. Uma vez, disse Delia. As mãos de Maya se apertaram em volta da bandeja que ainda segurava. Ela queria desaparecer. Queria sair correndo pela porta lateral e nunca mais olhar para trás. Mas não podia. Ela assumira um compromisso e precisava do dinheiro do trabalho daquela noite. 2 vezes. Uma voz calma cortou o salão vinda do fundo. 1000. Todas as cabeças se viraram. Maya olhou para o fundo do salão e viu um homem parado perto da porta, segurando a plaqueta número 12. Ele era alto, com cabelo loiro escuro e uma presença tranquila que de alguma forma comandava a atenção sem exigir. Vestia um terno cinza simples, sem gravata, e sua expressão era impenetrável. O rosto de Caleb escureceu. Ele ergueu sua plaqueta novamente. 1200. O homem no fundo não hesitou. 2000. Um murmúrio varreu a multidão. $2.000 era mais do que qualquer outro pacote arrecadara naquela noite. As sobrancelhas de Delia se ergueram levemente, mas ela manteve a compostura. 2.000 da plaqueta 12, ela disse. Alguém oferece mais? Caleb encarou o homem, seu maxilar tenso. Por um momento Maya pensou que ele pudesse erguer sua plaqueta novamente, mas então ele balançou a cabeça e recostou-se na cadeira, de braços cruzados. 1 vez, disse Delia. 2 vezes. Ela fez uma pausa, então bateu o martelo com um estalo seco, vendido para a plaqueta 12. Aplausos irromperam, mais altos desta vez. Maya soltou uma respiração que não percebera estar prendendo. Ela não sabia quem era o homem no fundo, mas um alívio inundou-a. Caleb teria tornado a noite insuportável. Pelo menos agora ela tinha uma chance de passar por isso com sua dignidade intacta. Vencedores, por favor venham aos bastidores para o registro, anunciou Delia, passando para o próximo item. Maya colocou sua bandeja em uma mesa lateral e caminhou em direção à área dos bastidores, suas pernas trêmulas. Ela passou pela mesa de Caleb, e ele murmurou algo baixinho que ela não entendeu. Ela não parou para perguntar. Os bastidores eram um corredor estreito, ladeado por cadeiras dobráveis e caixas empilhadas de materiais do leilão. Delia estava em pé atrás de uma mesinha, riscando nomes de uma lista. O homem com a plaqueta 12 se aproximou do outro extremo do corredor. De perto, Maya pôde ver os detalhes seus olhos azuis, as linhas suaves nos cantos, que sugeriam que ele sorria mais do que sua expressão séria deixava transparecer, o jeito como se portava com uma confiança tranquila que não exigia nada de ninguém. Maya Ellis? Perguntou ele, sua voz baixa e uniforme. Sou eu, ela disse, cruzando os braços sobre o peito. Não era sua intenção soar defensiva, mas não conseguia evitar. Ela não conhecia esse homem e precisava entender o que ele esperava dela. Sou Evan Pierce, disse ele. Não estendeu a mão, o que ela apreciou. Preciso explicar algo antes de seguirmos adiante. Maya olhou para Delia, que os observava com um olhar calmo e avaliador. Vá em frente, disse Maya. Evan mudou levemente o peso, e pela primeira vez ela viu algo incerto em sua expressão. A plaqueta 12 não é minha, é do meu cliente, Rami Al-Karim. Ele é um investidor baseado no exterior. Doou para o leilão, mas não pôde comparecer. Sou seu consultor financeiro. Eu estava segurando sua plaqueta esta noite. Os braços de Maya se apertaram. Então seu cliente comprou este pacote. Não, disse Evan rapidamente. Usei a plaqueta dele sem sua permissão. Vou reembolsá-lo pelo lance. Só ergui porque vi como Caleb estava olhando para você, e não achei que você quisesse passar uma noite com ele. Maya encarou-o, tentando processar o que ele estava dizendo. Você deu um lance de $2.000 para impedir outro cara de ganhar? Sim. Ela não sabia se devia ficar grata ou irritada. Você não pensou em me perguntar primeiro? Não houve tempo, disse Evan. E não estou pedindo que você faça nada. Se quiser cancelar o pacote, eu resolvo com a Delia. Se quiser estabelecer limites rígidos, eu os seguirei. Você está no controle aqui. Só estou tentando garantir que você não tenha que lidar com alguém que não a respeita. Maya olhou para Delia, que acenou com a cabeça. Ele veio até mim logo depois do martelo, disse Delia. Foi muito claro que você define os termos.
Maya voltou-se para Evan. Sua expressão era firme, paciente. Ele não estava pressionando, não estava exigindo. Estava apenas ali parado, esperando que ela decidisse. Ela respirou fundo. Ok. Eis o que estou disposta a fazer. Um almoço para planejar a logística. Lugar público. Nós combinamos a agenda do baile, você respeita quaisquer limites que eu estabelecer e passamos por isso sem drama. Nada de noites tardias. Nada de jantares privados. Aparecemos, sorrimos para as fotos e terminamos. Entendido? Entendido, disse Evan. E se eu mudar de ideia a qualquer momento, você não discute. Não discutirei. Maya estudou-o por mais um momento, então acenou com a cabeça. Certo, nos encontramos neste sábado, meio-dia. Mando o lugar por mensagem para Delia. Delia fez uma anotação em sua prancheta. Enviarei os detalhes para vocês dois. Antes que Maya pudesse dizer mais alguma coisa, Delia tocou seu braço suavemente. O fotógrafo quer tirar fotos de todos os vencedores para o site. Só vai levar alguns minutos. O peito de Maya apertou novamente, mas ela acenou com a cabeça. Isso fazia parte do acordo. Ela sabia que haveria fotos. Eles saíram juntos de volta para o salão, onde o fotógrafo montara um fundo perto do palco. Outros vencedores já posavam com seus prêmios, cestas de presentes, obras de arte emolduradas, vouchers para dias de spa. Maya e Evan ficaram lado a lado, deixando um pé cuidadoso de espaço entre eles. A câmera disparou uma vez, depois duas. De algum lugar perto da frente, Maya ouviu a voz de Caleb, baixa, mas alta o suficiente para ser ouvida. Bilionário árabe acabou de comprar uma garota local. O rosto de Maya ardeu. Ela forçou-se a continuar sorrindo, mesmo com o estômago embrulhado. O maxilar de Evan ficou tenso, mas ele não respondeu. O fotógrafo gesticulou para mais uma foto, e então acabou. Obrigado a vocês dois, disse o fotógrafo alegremente, alheio à atenção. Maya desceu do pequeno palco e dirigiu-se à saída. Ela não olhou para Evan, não olhou para ninguém. Só queria chegar ao carro e ir para casa. Bria alcançou-a no estacionamento, seus saltos clicando no asfalto. Miga, o que acabou de acontecer lá dentro? Maya balançou a cabeça, procurando as chaves. Eu nem sei. Aquele cara Evan, ele pareceu decente, disse Bria. Mas você ouviu o que Caleb disse? Ouvi. Bria tocou seu ombro. As pessoas vão falar. Você sabe como é essa cidade. Eu sei, disse Maya baixinho. Ela destrancou o carro e entrou no banco do motorista. Só preciso chegar em casa. Bria inclinou-se para a janela. Me liga se precisar de qualquer coisa. É sério. Vou ligar. Obrigada, Bria. Maya dirigiu para casa pelas ruas silenciosas, sua mente girando. Ela reviu o leilão em sua cabeça, o momento em que a plaqueta de Caleb foi erguida, o jeito como Evan interveio sem perguntar, os sussurros que já haviam começado. Quando ela entrou na garagem, seu celular já tinha vibrado 3 vezes. Ela estacionou e checou a tela. Capturas de tela de um grupo de mensagens. Mensagens de pessoas que ela mal conhecia, especulando sobre o leilão, sobre ela, sobre o homem cujo nome nem sequer acertaram. Bilionário árabe a comprou para o fim de semana. Você viu quanto ele pagou? Que tipo de leilão beneficente é esse? Maya fechou os olhos e pressionou a testa contra o volante. Ela queria gritar. Queria jogar o celular pela janela. Em vez disso, respirou fundo devagar e saiu do carro. Dentro de casa, a casa estava silenciosa. Sua mãe havia buscado Noah na babá e já ido embora. Noah estava dormindo em seu quarto, sua luz noturna projetando formas suaves na parede. Maya ficou parada na porta por um momento, observando seu peito subir e descer. Ele parecia tão tranquilo, tão seguro. Ela pegou o celular novamente e percorreu as mensagens. A maioria era de números que ela não reconhecia, mas uma se destacou. Era de Troy, seu ex, o pai de Noah. Isso vai parecer mal. Precisamos conversar. As mãos de Maya tremiam enquanto ela digitava uma resposta. Não há nada para conversar. É um evento beneficente. Só isso. A resposta dele veio imediatamente. A audiência de custódia é em 6 meses. Você acha que um juiz não vai ouvir falar disso? Maya apagou a conversa e desligou o celular. Ela não podia lidar com Troy naquela noite. Não podia lidar com nada disso. Foi ao banheiro, lavou o rosto e trocou para seu pijama. Então subiu na cama e ficou olhando para o teto, desejando cair no sono.
mas sua mente não parava de correr. Ela pensou na voz calma de Evan. Você está no controle aqui. Pensou no sorriso sarcástico de Caleb. Pensou na foto que provavelmente já estava sendo compartilhada online, desprovida de contexto, transformada em algo que não era. Por fim, o cansaço a puxou para baixo, e ela dormiu. Na manhã seguinte, Maya acordou com o cheiro do cereal de Noah. Ela arrastou-se até a cozinha e o encontrou à mesa, colocando Cheerios na boca com uma colher enquanto lia um livro da biblioteca sobre constelações. Bom dia, bebê, disse ela, alisando seu cabelo. Bom dia, mamãe. Ele olhou para ela com seus grandes olhos pensativos. Você se divertiu na festa ontem à noite? Era trabalho, não uma festa, disse ela, servindo-se uma xícara de café. Mas sim, foi ok. A vovó disse que você estava ajudando a arrecadar dinheiro para as crianças. Isso mesmo. Noah acenou com a cabeça e voltou ao livro. Maya observou-o por um momento, seu coração inchando com o amor feroz que sempre a pegava desprevenida. Ele tinha 7 anos, era esperto como um raio, e a melhor coisa que ela já fizera na vida. Ela checou o celular. Mais mensagens. Ela as ignorou. Quando chegou ao café Morning Cup para seu turno, os sussurros já haviam começado. Ela podia sentir os olhos nela enquanto amarrava o avental e ficava atrás do balcão. Bria já estava lá, sua expressão tensa. As pessoas têm perguntado sobre ontem à noite, disse Bria baixinho. O que você está dizendo a elas? Que não é da conta delas. Maya sorriu apesar de si mesma. Obrigada. A correria da manhã era constante, e Maya concentrou-se em fazer bebidas e anotar pedidos. Ela não tinha tempo para se preocupar com fofocas. Mas no meio do turno, a campainha da porta tocou, e ela olhou para cima e viu Evan entrar. Ele ficou no final da fila, as mãos nos bolsos, esperando sua vez como todo mundo. Quando chegou ao balcão, pediu um café preto e um muffin de mirtilo. Sua voz era educada, seu comportamento calmo. Sábado, disse ele baixinho. 12:00. Estarei onde você disser. Maya acenou com a cabeça. O restaurante na quinta rua, aquele com a marquise azul. Estarei lá. Ele pagou. Deixou uma gorjeta no pote e saiu sem demorar. Maya observou-o ir embora, então voltou-se para a máquina de expresso. Fora da janela, Caleb Morton estava parado na calçada, fingindo checar o celular. Mas seus olhos estavam no café, e Maya sabia que ele estava observando. O sábado chegou rápido. Maya deixou Noah na casa de sua mãe e dirigiu até o restaurante sozinha. O lugar estava cheio com o público do almoço, famílias em cabines, aposentados no balcão, o cheiro de hambúrgueres e torta fresca enchendo o ar. Evan já estava lá, sentado em uma mesa de canto perto da janela. Ele se levantou quando ela se aproximou. Obrigado por vir, disse ele. Maya deslizou para o assento em frente a ele. Vamos apenas acabar com isso. Eles pediram um sanduíche clube para ela, um hambúrguer para ele, e Evan tirou uma pasta com detalhes impressos sobre o pacote do fim de semana. O museu tem 2 exposições, disse ele. Uma sobre história costeira, uma sobre arte contemporânea. Podemos escolher qual ou fazer as 2. O baile de sábado que vem começa às 7. Traje social. Combinei de mudar o jantar na pousada para um almoço, se for mais confortável para você. Sem pernoites. Eu vou dirigindo separadamente, a menos que você prefira um carro compartilhado para as aparências. Maya piscou. Ele pensou em cada detalhe. Eu levo meu carro, disse ela. Ok. Ele deslizou uma única folha de papel pela mesa. Delia pediu para assinarmos isso. São apenas diretrizes de participação, confirma que ambos concordamos com os termos. Maya leu rapidamente, então assinou. Evan fez o mesmo. A comida chegou e eles comeram em silêncio por alguns minutos. Maya se pegou dando olhadas furtivas para ele. Ele não parecia alguém que gastava $2.000 por impulso. Parecia cansado, cuidadoso, como se estivesse acostumado a manter as coisas sob controle. Posso te perguntar uma coisa? Disse ela finalmente. Claro. Por que você realmente fez isso? Deu o lance no pacote, quero dizer. Evan colocou o hambúrguer no prato e encontrou seus olhos. Porque já vi caras como Caleb antes, e não quis que você tivesse que lidar com ele. Você nem me conhece. Não, admitiu ele. Mas não precisava. Maya não sabia o que dizer a isso. Antes que pudesse responder, seu celular vibrou na mesa. Uma mensagem de sua mãe.
O clube extracurricular de Noah precisa de acompanhantes na semana que vem. Você pode? O coração de Maya afundou. Ela esquecera da inscrição. Tenho que ir, disse ela, levantando-se rapidamente. Desculpe, te vejo no museu na semana que vem. Evan também se levantou. Sem problemas. Cuide-se. Maya saiu do restaurante e dirigiu até a escola primária, sua mente emaranhada em uma dúzia de direções. Ela mal notou o carro que a ultrapassou no caminho a caminhonete de Evan, indo na direção oposta, mas ele a notou. E quando chegou em casa naquela noite, abriu seu laptop e enviou um e-mail para Delia, perguntando se a instituição de caridade poderia publicar uma linguagem mais clara sobre o leilão em seu site. Ele não mencionou Maya pelo nome, mas pensou nela mais do que deveria, e no fundo de sua mente, um nome persistia, um que vira meses atrás em uma lista de taxas escolares não pagas. Noah Ellis. Ele não disse nada. Ainda não, mas as peças estavam começando a se encaixar. Os degraus do museu estavam movimentados com famílias e grupos escolares quando Maya chegou no sábado seguinte. Ela escolhera uma roupa simples jeans, uma blusa branca e uma jaqueta leve, nada chique, nada que chamasse atenção. Ela queria passar despercebida, tornar aquele dia o mais banal possível. Evan estava perto da bilheteria, usando jeans escuros e um suéter cinza. Ele parecia relaxado, quase casual, e quando a viu, ergueu a mão em cumprimento, mas não se moveu em sua direção. Ele esperou que ela fosse até ele. Bom dia, disse ele. Bom dia. Maya ajustou a alça da bolsa no ombro. Qual exposição você queria ver? A que você preferir. Ela quase sorriu. Você vai me fazer escolher tudo, não é? Você disse que queria controle, disse Evan. Eu falei sério. Maya olhou para a entrada do museu, onde um banner anunciava ambas as exposições. História costeira parece boa. Noah adoraria se eu pudesse contar para ele depois. Então é essa que faremos. Eles entraram juntos, mantendo uma distância confortável entre eles. O museu era claro e arejado, com tetos altos e pisos polidos. A exposição costeira ficava no segundo andar, e enquanto subiam as escadas, Maya se sentiu relaxando um pouco. Isso não era tão ruim. Evan não estava pairando. Não estava tentando impressioná-la. Ele estava apenas ali. A exposição apresentava fotografias antigas do porto da cidade, barcos de pesca do início dos anos 1900, mapas marítimos e artefatos preservados de naufrágios. Maya parou em frente a uma exibição sobre faroleiros e leu as placas com atenção. Evan ficou ao lado dela, as mãos nos bolsos, lendo junto sem comentar. Meu filho piraria com isso, disse Maya suavemente. Ele é obcecado por qualquer coisa relacionada ao oceano. Quer ser biólogo marinho quando crescer. Esse é um bom sonho, disse Evan. Ela passou para a próxima exibição. Ele tem 7 anos, mas já lê no nível da 5ª série. Decora fatos loucamente. Às vezes acho que ele é mais inteligente do que eu. Evan olhou para ela. Duvido disso. Eles percorreram o resto da exposição devagar, e Maya se pegou falando mais do que esperava. Ela contou a ele sobre o projeto de feira de ciências de Noah, sobre as marés, sobre a vez que ele insistiu que fossem à praia ao amanhecer para ver o nascer do sol, porque queria ver o exato momento em que o sol rompia o horizonte. Evan ouviu sem interromper, e quando falava, suas perguntas eram ponderadas. Perto do final da exposição, uma monitora do museu se aproximou deles, uma mulher na casa dos 60, com um sorriso caloroso e um crachá que dizia voluntária. Evan, disse ela animadamente, não sabia que você viria hoje. A expressão de Evan se suavizou. Oi, Sra. Brennan. Só mostrando o museu para uma amiga. Bom te ver. Você ainda vem às quintas-feiras? Quando posso, disse Evan. A mulher deu um tapinha em seu braço e seguiu adiante. Maya olhou para ele curiosa. Você é voluntário aqui? Às vezes. Ele gesticulou em direção a um banco do lado de fora da cafeteria do museu. Quer sentar um pouco? Maya assentiu e eles saíram juntos. O banco dava para um pequeno pátio com uma fonte e algumas mesas espalhadas. Eles se sentaram e Evan lhe entregou uma garrafa de água que comprara de uma máquina automática. Obrigada, ela disse, desenroscando a tampa. Por um momento, ficaram sentados em silêncio, observando as pessoas passarem. Então Evan falou, com a voz baixa, preciso te contar uma coisa.
O estômago de Maya se contraiu. Tudo bem. Há alguns meses eu estava revisando alguns relatórios financeiros de um fundo de bolsas local que administro. Havia uma lista de famílias que haviam solicitado ajuda com despesas escolares, passeios, material, coisas assim. Um dos nomes na lista era Noah Ellis. Maya congelou com a garrafa de água a meio caminho dos lábios. Ela a colocou devagar na mesa. O quê? Eu não sabia quem você era na época, Evan continuou. Só vi o nome e o pedido. Um passeio ao aquário. Não era muito dinheiro, mas a escola não cobria. Então eu paguei. Anonimamente. A garganta de Maya apertou. Por que está me contando isso agora? Porque vi seu nome no pote de gorjetas da cafeteria algumas semanas depois e o reconheci. E então, no leilão, vi você e percebi. Ele parou, escolhendo as palavras com cuidado. Não queria que você pensasse que lancei no pacote porque esperava algo. Eu não sabia que você faria parte. Só não queria que Caleb ganhasse. Os olhos de Maya arderam, mas ela conteve as lágrimas. Aquele passeio significou tudo para o Noah. Ele falou sobre isso por semanas. Eu não podia pagar, e odiei isso. Odeio ter que pedir ajuda. Você não deveria odiar, Evan disse gentilmente. Pedir ajuda não te torna fraca, te torna humana. Maya olhou para as próprias mãos. Passei os últimos 7 anos provando que consigo fazer isso sozinha, que não preciso de ninguém. E agora você está me dizendo que tem me ajudado sem eu nem saber. Eu não estava te ajudando, Evan disse. Estava ajudando uma criança que queria ver o oceano. Só isso. Ela enxugou os olhos rapidamente, sem querer chorar em público. Obrigada, disse, com a voz pouco acima de um sussurro, por não tornar isso uma dívida. Nunca foi uma dívida. Ficaram sentados por mais alguns minutos, o barulho do pátio se tornando pano de fundo. Maya sentiu algo mudar dentro dela, algo que não conseguia nomear. Não era confiança, ainda não, mas estava perto. Devemos ir, ela disse finalmente. O baile beneficente começa em algumas horas. O baile beneficente foi realizado no Rosewood Inn, um prédio histórico restaurado com janelas altas e lustres que brilhavam como estrelas. Maya havia emprestado um vestido de bria, um modelo preto simples, que chegava logo abaixo dos joelhos e fizera sua maquiagem com cuidado, querendo parecer arrumada, mas não exagerada. Evan a encontrou no saguão, usando um terno escuro e uma gravata azul. Ele parecia diferente alinhado, profissional, mas sua expressão era a mesma. Calma, firme. Você está linda, ele disse. Obrigada. Você também. Delia os cumprimentou perto da entrada, seu rosto iluminando-se. Aí estão vocês. Muito obrigada a ambos por estarem aqui. As fotos da semana passada já nos ajudaram a arrecadar mais $3.000 online. Maya sorriu, embora o peito estivesse apertado. Ela não queria pensar naquelas fotos, em como haviam sido compartilhadas e distorcidas em algo que não eram. Dentro, o salão de baile estava repleto de mesas redondas cobertas com toalhas brancas, cada centro de mesa um pequeno arranjo de rosas e velas. Uma banda ao vivo tocava jazz suave perto de uma pequena pista de dança, e garçons circulavam pela multidão com bandejas de champanhe e canapés. Evan recusou o pedido do fotógrafo para fotos posadas de casal, e Maya ficou grata. Eles encontraram lugares em uma mesa perto do fundo e se acomodaram. A noite passou lentamente discursos de Delia e dos outros organizadores, um leilão silencioso, um sorteio para um fim de semana numa casa de praia. No meio da noite, a banda mudou para uma música mais lenta e alguns casais foram para a pista de dança. Maya sentiu novamente o peso dos olhos sobre ela, pessoas observando, se perguntando, sussurrando. Você quer dançar? Evan perguntou baixinho. Maya olhou para ele, surpresa. Por quê? Porque as pessoas estão olhando, ele disse. E se não dançarmos, vão achar que há algo errado. Se dançarmos, mostramos a elas que não há nada a esconder. Maya considerou isso. Ela não queria dançar, mas também não queria dar mais munição aos fofoqueiros. Uma dança, ela disse. Só isso. Uma dança. Eles se levantaram e foram juntos para a pista. Evan colocou uma mão levemente na cintura dela e ela apoiou a mão no ombro dele. Eles se moveram num passo básico de caixa, mantendo espaço entre eles, nada romântico ou íntimo, apenas duas pessoas cumprindo uma obrigação. Mas da beira do salão, Caleb Morton
Estava de pé com o celular levantado, gravando. Maya não o viu. Ela estava focada demais em não pisar nos pés de Evan, em manter a expressão neutra, em passar por aquele momento com sua dignidade intacta. Quando a música terminou, ela recuou imediatamente. Obrigada. Obrigado, Evan disse. Eles voltaram para sua mesa e o resto da noite passou sem incidentes. Quando finalmente foi hora de ir embora, Maya se despediu de Delia e caminhou em direção à saída. Evan seguiu a uma distância respeitosa. Lá fora, a área de estacionamento estava mal iluminada e Maya vasculhou a bolsa em busca das chaves. Ela estava a meio caminho do carro quando ouviu passos atrás dela. Maya. Ela virou e viu Caleb parado a alguns metros de distância, com as mãos nos bolsos e um sorriso sarcástico no rosto. Que espetáculo lá dentro, ele disse. O pulso de Maya acelerou. Estou indo embora, Caleb. Só estou dizendo. É interessante o quanto um cara paga para parecer bem. $2.000 por uma dança e algumas fotos. Deve ser bom. Evan apareceu ao lado dela, sua presença súbita e sólida. Chega, ele disse, com a voz baixa e firme. O sorriso sarcástico de Caleb vacilou. Só estou conversando. Não, Evan disse. Você não está. Vá embora. Por um momento, Caleb pareceu que poderia discutir, mas então um guarda de segurança se aproximou da entrada da pousada e Caleb levantou as mãos em rendição falsa. Tanto faz, cara. Tenha uma boa noite. Ele foi embora e Maya exalou com um tremor. Evan se virou para ela. Você está bem? Sim, estou bem. Mas suas mãos tremiam enquanto destrancava o carro. Você quer que eu siga você até em casa? Evan perguntou. Só para garantir que ele não... Não, Maya disse rapidamente. Estou bem. Sério. Obrigada. Ela entrou no carro e ligou o motor. Evan recuou, observando enquanto ela saía do estacionamento. Ele não foi embora até que os faróis traseiros desaparecessem na curva. Naquela noite, Maya sentou-se no sofá com uma xícara de chá, Noah dormindo no andar de cima. A casa estava quieta e sua mente inquieta. Ela ficava revivendo à noite a dança, o sorriso sarcástico de Caleb, o modo como Evan interveio sem hesitar. E então ela pensou em outra coisa, algo que havia enterrado meses atrás. Fora numa noite fria de janeiro, logo após o horário de fechamento da cafeteria, um homem entrara com o rosto pálido, a respiração superficial e rápida. Maya reconhecera os sinais imediatamente. Sua mãe tinha ataques de pânico às vezes, e ela sabia como ajudar. Ela guiara o homem até uma cadeira, trouxera água e contara com ele. Inspire por 4, segure por 4, expire por 4, repetidamente até sua respiração desacelerar e a cor voltar ao seu rosto. Ele agradecera calmamente, deixara uma nota de $20 na mesa e saíra. Ela nunca vira seu rosto. Claramente ele mantivera a cabeça baixa, o capuz levantado, mas agora, sentada na luz fraca de sua sala, ela se perguntou. Ela pegou o telefone e abriu suas mensagens. Encontrou o número de Evan Delia, o compartilhara para a coordenação e digitou devagar. Foi você? Em janeiro, na cafeteria. O ataque de pânico. Ela encarou as palavras por um longo momento, então apertou. Enviar antes que pudesse mudar de ideia. A resposta veio 5 minutos depois. Sim. Eu não sabia seu nome na época. Sinto muito por não ter dito nada. Maya colocou o telefone de lado e pressionou as mãos contra o rosto. Ela não chorou, mas seu peito doía com algo que não conseguia nomear. Ela o ajudara. Ele ajudara seu filho, e nenhum dos dois sabia. Ela pegou o telefone novamente e digitou mais uma mensagem. Obrigada por esta noite, por intervir com o Caleb. A resposta foi imediata. Sempre. Maya desligou a lâmpada e sentou-se no escuro, o brilho da tela do telefone desaparecendo. Lá fora, a noite estava calma, mas lá dentro, algo estava começando a mudar. Domingo à tarde, Maya estava na varanda da frente, limpando a pequena mesa que arrumara para o jantar. Não era nada chique, apenas frango assado, vagens e pão de milho, mas era mais do que ela costumava fazer. Bria concordara em chegar cedo para ficar com eles na primeira metade da refeição, e Maya estava grata pelo amortecedor. Evan chegou exatamente na hora, carregando uma pequena sacola do mercado. Trouxe sobremesa, ele disse. Torta de maçã. Não fiz, não sou tão bom assim. Maya sorriu apesar de si mesma. Pode entrar,
Bria já estava na cozinha, picando cenouras e dando a Evan um olhar longo e avaliador enquanto ele colocava a torta no balcão. Então você é o cara que gastou $2.000, ela disse. Esse mesmo, Evan disse com tranquilidade. E não está esperando nada em troca? Não, senhora. Bria assentiu devagar. Bom, porque se você machucá-la eu te encontro. Bria, Maya disse, exasperada. Só estou dizendo. Bria enxugou as mãos numa toalha e pegou a jaqueta. Preciso ir, mas foi bom conhecê-lo, Evan. Você parece decente. Vamos manter assim. Ela saiu e Maya balançou a cabeça. Desculpe por isso. Não se desculpe, Evan disse. Ela é uma boa amiga. Eles levaram a comida para a varanda, onde Noah já esperava. Um livro sobre constelações aberto no colo. Ele olhou para cima quando Evan se sentou, seus olhos escuros curiosos. Oi, Noah disse. Oi, Evan disse. Eu sou o Evan. Eu sei. A mamãe me contou. Você é quem pagou pela minha viagem ao aquário. A respiração de Maya prendeu. Ela não tinha contado a Noah, não tinha planejado. Mas Noah era inteligente demais. Ele deve ter ouvido algo. Evan não vacilou. Ajudei com o financiamento, sim. Você se divertiu? Foi incrível, Noah disse, seu rosto iluminando-se. Vi um polvo gigante e uma exposição de cavalos marinhos e nos deixaram tocar numa raia. A pele dela parecia lixa molhada. Evan sorriu. Parece incrível. Eles comeram juntos, a conversa fluindo mais facilmente do que Maya esperava. Evan perguntou a Noah sobre suas constelações favoritas e Noah lançou-se numa explicação do cinturão de Orion que durou 10 minutos. Evan ouviu atentamente, fazendo perguntas que mostravam que ele estava realmente prestando atenção. Após o jantar, a bicicleta de Noah estava encostada no corrimão da varanda, uma das rodinhas de apoio bamba. Evan notou e agachou-se para examiná-la. Se importa se eu apertar isso? Ele perguntou a Maya. Vá em frente. Ele pegou um pequeno kit de ferramentas de sua caminhonete e passou os próximos 15 minutos ajustando os parafusos e verificando os freios. Noah observou, fascinado, e quando Evan terminou, Noah subiu e pedalou num pequeno círculo na garagem. Está perfeita, Noah gritou. Fico feliz em poder ajudar, Evan disse. Conforme o sol começava a se pôr, lançando a varanda numa luz dourada e quente, Maya encostou-se no corrimão e observou Noah pedalar. Evan ficou ao lado dela, com as mãos nos bolsos. Obrigada, ela disse baixinho, por estar aqui, por ser normal. Isso é fácil, Evan disse. É fácil estar perto de você. Maya olhou para ele, procurando em seu rosto qualquer sinal de insinceridade. Mas tudo que viu foi honestidade. Eu não faço isso, ela disse. Deixo as pessoas entrarem, não desde que o pai do Noah foi embora. Eu sei, Evan disse. Você não precisa explicar. Antes que Maya pudesse responder, um carro parou na calçada. Seu estômago embrulhou quando viu quem era. Troy. Ele saiu do carro, seus movimentos bruscos e agitados, e caminhou em direção à varanda. Maya desceu para encontrá-lo, bloqueando seu caminho. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou. Eu poderia perguntar o mesmo, Troy disse, seus olhos piscando para Evan. Quem é esse? Não é da sua conta. Troy puxou o celular e o ergueu, mostrando a ela a tela. Era uma foto embaçada dela, e Evan dançando no baile, tirada de um ângulo ruim, que fazia parecer mais íntimo do que havia sido. É isso que você faz agora? Troy disse, desfilando com um cara rico enquanto nosso filho está em casa. Noah está bem aqui, Maya disse com os dentes cerrados, e você não tem o direito de aparecer sem avisar. Tenho todo o direito. Sou o pai dele. Então haja como um, Maya disse. Pague sua pensão. Apareça nos eventos escolares dele. Pare de usá-lo como alavanca. O rosto de Troy escureceu. A audiência de custódia é em 6 meses, Maya. Um juiz vai querer saber sobre isso. Maya aproximou-se, sua voz baixa e feroz. Não há nada para saber. Fui a um evento beneficente. Só isso. Você não vai transformar isso em algo que não é. Troy encarou ela. Depois Evan, que ficou na varanda, silencioso e imóvel. Por um momento, Maya pensou que Troy poderia escalar a situação. Mas então ele balançou a cabeça e voltou para o carro. Veremos o que o juiz acha, ele disse, antes de ir embora. Maya ficou na garagem, com as mãos tremendo. Ela sentiu a presença de Evan ao seu lado, mas ele não a tocou.
Ele apenas ficou lá, firme e quieto. Desculpe, ela disse. Não se desculpe. Isso é uma bagunça. A vida é uma bagunça, Evan disse. Mas você está lidando com isso. Maya olhou para ele, e pela primeira vez, ela permitiu-se acreditar nele. Na manhã seguinte, Maya acordou cedo e levou Noah à praia. Evan mandara uma mensagem na noite anterior, perguntando se eles gostariam de encontrá-lo para um passeio na passarela antes da escola. Maya hesitara, mas Noah implorara, e ela concordara. O céu estava rosa pálido e dourado enquanto caminhavam pelas tábuas de madeira, o oceano se estendendo infinitamente ao lado deles. Noah correu à frente, seus tênis batendo na madeira, e Evan caminhou ao lado de Maya, acompanhando seu ritmo. Ele é um ótimo garoto, Evan disse. Ele é, Maya concordou. Ele é a melhor coisa que já fiz. Eles caminharam em um silêncio confortável por um tempo, e então Evan parou. Ele agachou e gesticulou para Noah, que voltou correndo. Seu cadarço está desamarrado, Evan disse. Posso consertar? Noah assentiu, e Evan amarrou o cadarço com cuidado, dando um nó duplo. Pronto. Isso deve segurar. Eles continuaram caminhando, e Maya sentiu algo quente se acomodar em seu peito. Era isso que ela quisera para Noah, alguém que aparecesse, que prestasse atenção, que não fizesse promessas que não pudesse cumprir. Quando se aproximavam do estacionamento, o telefone de Maya vibrou. Ela o puxou e viu uma notificação do grupo de pais da escola. Seu estômago embrulhou ao abri-lo. Uma das mensagens era de Lydia Marsh, uma mãe com quem Maya sempre se dera bem, mas o tom era diferente agora. Decidimos manter a festa de aniversário pequena este ano, apenas família. Espero que entenda. Maya sabia o que significava. Noah fora desconvidado. Ela olhou para Evan, e ele deve ter visto algo em seu rosto, porque sua expressão suavizou. O que foi? Ele perguntou. Nada, Maya disse, forçando um sorriso. Vamos levar o Noah à escola. Mas conforme eles iam embora, o peso de tudo, as fofocas, as fotos, os sussurros pressionava-a. E pela primeira vez, ela se perguntou se deixar Evan entrar em sua vida era um erro que não poderia desfazer. A cafeteria estava mais quieta que o normal quando Maya chegou para seu turno da manhã de segunda-feira. Alguns clientes habituais estavam em suas mesas de sempre, mas o bate-papo descontraído, que normalmente preenchia o espaço, parecia abafado. Maya amarrou o avental e ocupou seu lugar atrás do balcão, forçando um sorriso que não sentia. Bria já estava lá, reabastecendo a vitrine de doces. Ela olhou para Maya, sua expressão tensa com preocupação. — Você está bem? — Bem, Maya disse. — Mentira. Maya não discutiu. Não podia. A verdade era que ela se sentia como se estivesse em uma borda desmoronando, e cada dia a aproximava mais da queda. Os sussurros na saída da escola, os olhares intencionais no mercado, o convite para a festa de aniversário que fora silenciosamente retirado. Ela pegou o telefone durante uma pausa e percorreu o grupo de pais. Ninguém dissera nada diretamente, mas o silêncio era alto. Noah ainda não mencionara ter sido desconvidado, mas mencionaria. Ele sempre percebia quando as coisas mudavam. A porta tocou e Maya olhou para cima, meio esperando ver Evan, mas não era ele. Era uma cliente habitual, Sra. Chen, que sempre pedia um latte com espuma extra. Ela sorriu para Maya, como sempre, e Maya sentiu um pequeno alívio. — Bom dia, querida, Sra. Chen disse. — Como vai? — Estou bem. — O de sempre? Por favor. Maya preparou a bebida com cuidado, grata pela rotina. Quando a entregou Ciar, Chen tocou sua mão gentilmente. — As pessoas falam demais nesta cidade, ela disse baixinho. Não deixe que isso te afete. A garganta de Maya apertou. — Obrigada. Sra. Chen assentiu e saiu. Bria aproximou-se de Maya, enxugando as mãos numa toalha. — Viu? Nem todo mundo é um idiota. — Não, Maya concordou. Só a maioria. Por volta do meio da manhã, uma entrega chegou na porta dos fundos. Bria foi atender e voltou carregando um arranjo simples de margaridas brancas num vaso transparente. Havia um cartão dentro e Bria leu em voz alta antes que Maya pudesse impedi-la. Para a equipe. E Bria colocou as flores no balcão e levantou uma sobrancelha. Ele mandou flores. Para a equipe, Maya disse. Não para mim. Ah, tá.
E eu sou a rainha da Inglaterra. Maya não respondeu. Não podia negar que o gesto era atencioso. Evan era cuidadoso para não ultrapassar limites, mesmo em coisas pequenas. Mas também fazia seu peito doer com algo que ela não queria nomear. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Delia. Rascunhei um post de esclarecimento para a página da caridade. Podemos nos encontrar esta tarde para revisá-lo. Quero sua aprovação antes de publicarmos qualquer coisa. Maya respondeu rapidamente. Sim. Que horas? 4 horas. Meu escritório no centro comunitário. Estarei lá. Maya guardou o telefone e terminou seu turno. Quando deu 4 horas, ela dirigiu até o centro comunitário, seu estômago em nós de nervosismo. Ela não sabia o que Delia escrevera, mas esperava que fosse suficiente para calar as fofocas. O escritório de Delia era pequeno e arrumado, com arquivos ao longo de uma parede e uma mesa coberta por pilhas organizadas de papéis. Delia levantou-se quando Maya entrou, gesticulando para a cadeira em frente à sua mesa. Obrigada por vir, Delia disse. Sei que isso tem sido difícil. Maya sentou-se, com as mãos entrelaçadas no colo. Não é sua culpa. Talvez não, mas ainda me sinto responsável. Este evento deveria ajudar as pessoas, não machucá-las. Delia abriu um documento em seu laptop e virou a tela para Maya. Aqui está o que rascunhei. É simples e factual. Queria seu parecer antes de postar. Maya leu o texto na tela. O pacote fim de semana com acompanhante, em nosso leilão recente, é uma experiência beneficente padrão. Vencedores e participantes estabelecem seus próprios limites e todos os arranjos são feitos com pleno consentimento. Agradecemos a generosidade de nossos doadores e o profissionalismo de nossos voluntários. Era breve, neutro, mas não abordava os rumores diretamente. Posso adicionar algo? Maya perguntou. Claro. Maya pensou por um momento, então falou com cuidado. No final, adicione, estabeleci termos claros para minha participação e eles foram respeitados em cada etapa. Maya Ellis. Delia digitou as palavras e as leu em voz alta. É isso que você quer? Sim. Então, é isso que postaremos. Vou agendar para as 6 horas desta noite. Se alguém fizer perguntas, direcionarei de volta a esta declaração. Maya assentiu, um alívio lavando-a. Não era muito, mas era algo. Uma linha traçada, uma reivindicação de sua própria história. Obrigada, Maya disse. Obrigada, Delia respondeu. Por sua graça em meio a tudo isso. Às 6 horas, Maya estava sentada no sofá com Noah quando seu telefone tocou. O post fora publicado. Ela abriu a página da caridade e leu a declaração novamente, suas próprias palavras no final. Parecia vulnerável colocar seu nome assim, mas também parecia necessário. Em minutos, os comentários começaram a aparecer. A maioria era de apoio, pessoas agradecendo por sua honestidade, outras se desculpando pelos rumores. Mas havia alguns que doíam, perfis anônimos chamando-a de ingênua, dizendo que ela estava encobrindo alguém, dizendo que a coisa toda era suspeita. Maya fechou o aplicativo e colocou o telefone de lado. Ela não podia controlar o que as pessoas acreditavam. Só podia controlar o que sabia ser verdade. Uma batida na porta a assustou. Ela verificou a hora 6:30. Noah estava no chão, construindo uma torre com blocos, e olhou para cima, curioso. Quem é, mamãe? Não sei, querido. Fique aqui. Maya caminhou até a porta e olhou pela fechadura. Evan estava na varanda, segurando uma sacola de papel pardo e uma caixinha. Ela abriu a porta. Oi, oi. Evan ergueu a sacola. Trouxe comida pronta. Vi que o post foi publicado e pensei que você talvez não estivesse a fim de cozinhar, mas posso deixar na varanda se preferir. Entre, disse Maya, afastando-se. Evan entrou e Noah olhou para cima, interrompendo a brincadeira com os blocos. Oi, Evan. Oi, Noah. Evan colocou a sacola na mesa da cozinha e tirou a caixinha. Também trouxe isso, para você. Noah se levantou rapidamente e correu até ele. Evan abriu a caixa, revelando um pequeno projetor de estrelas daqueles que projetam constelações no teto. Os olhos de Noah arregalaram. Uau! Achei que você poderia gostar, disse Evan. Para o seu quarto. Noah olhou para Maya, com uma expressão esperançosa. Podemos experimentar? Depois do jantar, disse Maya. Vá lavar as mãos. Noah saiu correndo.
E Maya se virou para Evan. Você não precisava fazer isso. Eu sei, disse Evan, mas eu quis. Eles comeram juntos na mesa da cozinha, arroz frito, rolinhos primavera e lumém do restaurante chinês da 4ª Rua. A conversa foi fácil, pontuada pelo papo animado de Noah sobre um projeto de ciências que ele estava fazendo. Depois do jantar, subiram para o quarto de Noah e Evan montou o projetor. Quando as luzes se apagaram, estrelas encheram o teto. Noah deitou na cama, seu rosto brilhando de encanto. Aquela é a Ursa Maior, e aquela é Cassiopeia, e aquela é Orion, completou Evan. Estou vendo. Maya ficou na porta, observando. Algo dentro dela se rachou, algo que ela mantivera trancado a 7 chaves por anos. Ela tinha tanto medo de deixar alguém entrar, tão determinada a provar que não precisava de ajuda, mas ali, vendo Evan ajoelhado ao lado da cama do filho e apontando constelações, ela percebeu algo. Ela estava cansada de ter medo. Lá embaixo, depois que Noah adormeceu, Maya e Evan sentaram-se na varanda. A noite estava fresca e a rua estava quieta, exceto por um carro ocasional passando. Obrigada, disse Maya. Pelo projetor, pelo jantar, por tudo. Você não precisa ficar me agradecendo, disse Evan. Eu sei, mas eu quero. Eles ficaram em silêncio por um momento e então Maya falou de novo, com a voz mais suave. Li os comentários do post. Alguns foram maldosos. As pessoas sempre vão falar, disse Evan. Você não pode controlar isso. Eu sei, mas ainda dói. Evan olhou para ela com uma expressão séria. Você é uma das pessoas mais fortes que já conheci, Maya. Você trabalha em 2 empregos, cria um ótimo garoto e faz isso com dignidade. Não deixe ninguém fazê-la duvidar disso. Os olhos de Maya arderam, mas ela não desviou o olhar. Por que você se importa? Você mal me conhece. Não sei, admitiu Evan, mas me importo. Antes que Maya pudesse responder, sua vizinha, Dona Inês, uma senhora na casa dos 60 que morava no quarteirão há 30 anos, chamou da escada dela, do outro lado da rua. Gente boa não se esconde, ela disse, sua voz ecoando no silêncio. Vocês 2 continuem fazendo o que estão fazendo. Maya riu, apesar de si mesma. Obrigada, Dona Inês. Quando quiser, querida. Evan sorriu, e pela primeira vez em dias, Maya sentiu algo se aliviar dentro dela. Talvez isso ficasse bem. Talvez eles conseguissem passar por isso, mas essa esperança se despedaçou na noite seguinte. Maya estava lavando a louça depois do jantar, quando seu celular vibrou no balcão. Ela secou as mãos e pegou-o, esperando uma mensagem de Bria ou de sua mãe. Em vez disso, era uma notificação de um aplicativo de rede social que ela raramente usava. Alguém a marcou em um vídeo. Seu estômago embrulhou. Ela abriu o aplicativo e viu o clipe carregar. Era da gala a dança que ela e Evan tinham compartilhado, mas o vídeo estava editado, cortado para mostrar apenas alguns segundos, e o ângulo fazia parecer que eles estavam mais próximos do que realmente estiveram. A legenda dizia: comprado em leilão. Que tipo de caridade é essa? Os comentários eram brutais. Centenas deles, pessoas que ela não conhecia opinando sobre sua vida, suas escolhas, seu caráter. Alguns a defendiam, a maioria não. As mãos de Maya tremiam quando ela colocou o celular de volta no balcão. Ela pressionou as palmas contra o balcão e tentou respirar, mas seu peito parecia apertado. Da sala, Noah chamou. Mamãe, podemos ver um filme. Maya forçou-se a respirar fundo. Sim, meu amor, só 1 minuto. Ela pegou o celular de novo e abriu as mensagens. Digitou rapidamente, os dedos tremendo. Preciso me afastar um pouco. Pelo Noah. Ela enviou para Evan, depois desligou o celular e foi para a sala. Noah estava encolhido no sofá, enrolado em seu cobertor favorito. Maya sentou-se ao lado dele e o puxou para perto. Que filme você quer assistir? Ela perguntou. Aquele com os leões. Ok, vamos ver o dos leões. Ela deu play, e enquanto a música de abertura enchia a sala, seu celular vibrou uma última vez no balcão da cozinha. Ela não foi checar. Não conseguia. Mas a mensagem estava lá, esperando. Estou aqui, sem pressão. Os dias seguintes passaram como um nevoeiro. Maya foi trabalhar, deixou Noah na escola, buscou-o, fez o jantar e foi para a cama. Ela evitou olhar para o celular, evitou o grupo de pais no WhatsApp, evitou tudo,
exceto o básico para passar cada dia. Bria tentou conversar com ela, mas Maya desviou. Estou bem, só cansada. Você não está bem, disse Bria, mas vou te dar espaço. Só saiba que estou aqui. Na escola, os outros pais mantinham distância. Lydia Marsh não fazia contato visual. Outra mãe, Jéssica, que costumava conversar com Maya na hora da saída, de repente achava seu celular muito interessante sempre que Maya se aproximava. Noah percebeu. Por que a senhora Marsh não dá mais oi? O coração de Maya se partiu. As pessoas estão ocupadas, meu amor. Ah, Noah não pareceu convencido, mas não insistiu. Na quinta-feira à noite, o celular de Maya tocou. Ela quase não atendeu, mas quando viu que era Delia, atendeu. Oi, Delia. Oi, Maya. Estou ligando porque queria que você soubesse. Várias pessoas entraram em contato conosco sobre aquele vídeo. Algumas estão com raiva, outras são solidárias, mas a maioria só quer esclarecimento. Estou planejando divulgar um segundo comunicado amanhã, algo mais direto. Queria ter certeza de que você está de acordo com isso. O que vai dizer? Que o vídeo foi tirado de contexto, que todos os participantes do leilão definiram seus próprios termos, que a instituição apoia seu processo e seus voluntários. Maya fechou os olhos. Ok, sim, faça. Obrigada. E Maya, para constar, acho que você lidou com isso com mais elegância do que a maioria das pessoas conseguiria. Obrigada, Delia. Depois que desligaram, Maya sentou-se no sofá e encarou a tela preta da TV. Ela se sentia esvaziada, como se toda a luta tivesse sido raspada para fora dela. Ela tentou fazer a coisa certa, tentou estabelecer limites, proteger Noah, viver sua vida com dignidade. E ainda assim, não foi o suficiente. Seu celular vibrou de novo. Uma mensagem de Evan. Delia me ligou. Estou encaminhando a ela um esclarecimento de 3 frases que ela pode usar. Não cita seu nome. Vou ficar fora de vista. A menos que você precise de mim. Maya leu a mensagem 3 vezes. Ele não estava pressionando, não estava exigindo. Ele só estava lá, fazendo silenciosamente o que podia para ajudar. Ela respondeu devagar. Obrigada. A resposta veio imediatamente. Quando quiser. Maya colocou o celular de lado e puxou um cobertor sobre si. Ela não sabia o que aconteceria a seguir. Não sabia se as fofocas iriam desaparecer completamente, mas pela primeira vez em dias, ela sentiu que conseguia respirar. Na tarde de sexta-feira, Maya buscou Noah na escola e foi com ele ao parque. Era um parque pequeno do bairro, com balanços, um escorregador e uma caixa de areia. Noah correu direto para os balanços e Maya sentou-se em um banco próximo, observando-o. O ar estava fresco, o céu nublado. Parecia que ia chover. Maya apertou o casaco e tentou se concentrar no som da risada de Noah, no jeito que as pernas dele bombeavam enquanto balançava cada vez mais alto. Uma sombra caiu sobre o banco e Maya olhou para cima. Troy estava ali, com os braços cruzados, sua expressão impenetrável. Precisamos conversar, ele disse. O estômago de Maya se contraiu. Aqui não. Não na frente do Noah. Não estou tentando fazer cena. Só quero conversar. Maya levantou-se e andou alguns passos, mantendo Noah à vista. O que você quer, Troy? Quero que você pare de envergonhar nosso filho. As mãos de Maya se fecharam em punhos. Não estou envergonhando ele. Fui a um evento beneficente. Só isso. Está por toda a internet, Maya. Os pais na escola dele estão falando. Você sabe como isso me faz parecer. Isso não é sobre você, disse Maya, sua voz tremendo de raiva. Isso é sobre você tentar usar o Noah como arma porque está bravo que estou seguindo em frente com a minha vida. A mandíbula de Troy se apertou. Não sou eu quem está desfilando por aí com um cara rico. Não estou desfilando com ninguém. E mesmo se estivesse, não é da sua conta. Você não aparece uma vez por mês. Joga dinheiro no problema e depois dita como vivo minha vida. Por um momento, Troy pareceu que ia discutir, mas então seu celular vibrou e ele olhou para ele. O que quer que ele viu fez seu rosto mudar, algo se esvaiu nele. Esquece, ele disse. Só o mantenha fora das notícias. Ele foi embora sem mais uma palavra e Maya ficou ali, seu coração batendo forte. Ela o viu entrar no carro e sair, e então voltou-se para Noah, que ainda balançava alheio. Ela pegou o celular e abriu as mensagens. Ela não pensou, só digitou. Podemos conversar? Amanhã?
A resposta de Evan veio em segundos. Claro. Onde? Na praia. Cedo. Só nós. Estarei lá. Maya guardou o celular e foi até os balanços. Sentou-se no balanço ao lado de Noah e começou a bombear as pernas, acompanhando o ritmo dele. Ele riu, encantado, e por alguns minutos o peso se aliviou. Amanhã ela conversaria com Evan. Amanhã ela descobriria o que queria. Mas hoje ela balançaria com seu filho e deixaria o mundo desaparecer. A praia estava quieta ao amanhecer, o céu pintado em tons suaves de rosa e lavanda. Maya ficou no calçadão, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco, observando as ondas rolarem. O ar cheirava a sal e algas, e o único som era o ritmo constante da água batendo na areia. Ela deixara Noah com sua mãe, dizendo que precisava clarear a cabeça. Não era mentira. Mas também não era toda a verdade. Passos nas tábuas de madeira a fizeram virar-se. Evan se aproximava do estacionamento, usando jeans e um casaco azul marinho. Seu cabelo estava levemente bagunçado, como se tivesse acordado cedo e não se importado em arrumar. Ele parou a alguns passos de distância, dando-lhe espaço. Obrigada por me encontrar, disse Maya. Claro, a expressão de Evan era calma, mas ela conseguia ver a preocupação em seus olhos. Como você está? Maya soltou uma risada curta. Sinceramente, não sei mais. Eles começaram a caminhar, lado a lado, seus passos caindo em um ritmo fácil. Por um tempo nenhum falou. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era o tipo de quietude que parecia compreensão. Finalmente, Maya falou. Pensei muito esta semana. Sobre o Noah. Sobre o que as pessoas estão dizendo. Sobre o que eu quero. Evan ouviu sem interromper. Passei os últimos 7 anos construindo uma vida para nós. Maya continuou, garantindo que o Noah tivesse tudo de que precisa, provando para todos, inclusive para mim mesma, que consigo fazer isso sozinha. E consegui. Fiz isso. Mas em algum lugar no caminho, comecei a acreditar que pedir ajuda significava que eu era fraca, que deixar alguém entrar significava que estava falhando. Ela parou de caminhar e virou-se para o oceano. O sol estava nascendo agora, uma linha dourada se espalhando pelo horizonte. A questão é, disse Maya, sua voz mais suave, estou cansada. Cansada de carregar tudo sozinha. Cansada de ter medo que se baixar a guarda por um segundo sequer, tudo vai desmoronar. Evan deu um passo ao lado dela, seu ombro quase tocando o dela. Você não é fraca por estar cansada, Maya. Você é humana. Eu sei disso agora. Ela olhou para ele, seus olhos buscando seu rosto. Mas preciso que você entenda uma coisa. Não quero ser resgatada. Não quero que alguém apareça e resolva meus problemas. Trabalhei demais para desistir disso. Não estou tentando te resgatar, disse Evan gentilmente. Só estou tentando aparecer. A garganta de Maya apertou. O que isso significa? Aparecer? Significa que estou aqui quando você precisa de mim. Significa que não faço promessas que não posso cumprir. Significa que não espero que você seja nada além de quem você é. Ele fez uma pausa e então acrescentou. E significa que não vou a lugar nenhum, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Maya sentiu lágrimas picarem em seus olhos, mas ela as piscou para trás. As pessoas vão continuar falando. Troy vai continuar tentando usar isso contra mim, e não sei se consigo lidar com o fato de arrastar você para isso. Você não está me arrastando para nada, disse Evan. Estou escolhendo estar aqui. É diferente. É? Perguntou Maya. Porque de onde estou, parece que você está sacrificando muito por alguém que mal conhece. Evan ficou quieto por um momento, observando as ondas. Então falou, sua voz firme. Depois que minha irmã morreu, passei 2 anos num nevoeiro. Trabalhei, cumpri minhas responsabilidades, mas não vivi de verdade. E então uma noite, tive um ataque de pânico num café, e uma mulher que eu não conhecia me ajudou a respirar de novo. Ela não pediu nada, não fez disso algo sobre ela, só ajudou. A respiração de Maya prendeu. Ela se lembrava daquela noite, o homem de moletom, lutando para respirar, as mãos tremendo. Foi a primeira vez em 2 anos que senti que talvez as coisas pudessem ficar bem. Evan continuou. E quando descobri que aquela mulher era você, percebi algo. Às vezes as pessoas aparecem na sua vida exatamente na hora certa, não para te salvar, não para te consertar,
Apenas para te lembrar que você não está sozinha. Maya enxugou os olhos, não conseguindo mais segurar as lágrimas. Não sei como fazer isso. Não sei como deixar alguém entrar sem ter medo de que vão embora. Você não precisa saber agora, disse Evan. Só precisa estar disposta a tentar. Eles ficaram ali na luz dourada do nascer do sol, o oceano se estendendo infinitamente diante deles. E pela primeira vez em muito tempo, Maya sentiu algo além do medo. Ela sentiu esperança. Ok, ela disse baixinho. Estou disposta a tentar. Evan sorriu um sorriso pequeno e genuíno que chegou aos seus olhos. É tudo de que preciso. Eles começaram a caminhar de novo, e Maya se sentiu mais leve de alguma forma, como se um peso que carregava há anos finalmente tivesse começado a se aliviar. Preciso de limites, porém, ela disse. Claros, pelo bem do Noah. Diga o que você precisa. Maya pensou por um momento. 2 buscas na escola por semana, se eu estiver trabalhando até tarde. Nada mais. Panquecas de domingo, 1 vez por mês aqui, na lanchonete, em algum lugar público. Nada de dormir fora, nada de viagens noturnas, nada que o Noah possa interpretar mal até eu saber que isso é real. E se as coisas não derem certo, terminamos quietos, sem drama, sem cenas. Feito, disse Evan sem hesitar. Só isso. Você não vai discutir. Por que discutiria? Você sabe do que precisa. Só estou aqui para apoiar isso. Maya balançou a cabeça, um pequeno sorriso puxando seus lábios. Você é realmente especial, sabia? Já me disseram que sou chato, disse Evan com um toque de humor. Chato não é a palavra que eu usaria. Eles caminharam por todo o calçadão, e quando chegaram ao estacionamento, o sol já havia nascido completamente. Maya checou o celular e viu uma mensagem de sua mãe. Noah está tomando café da manhã. Leve o seu tempo. Ela guardou o celular e olhou para Evan. Devo ir buscá-lo, mas obrigada. Por isso. Por ouvir. Quando quiser, disse Evan. E Maya, o que quer que aconteça, eu quis dizer o que disse. Não vou a lugar nenhum. Maya acenou com a cabeça, sem confiar em sua voz para falar. Ela entrou no carro e foi embora, observando Evan no retrovisor até que ele desapareceu de vista. No sábado seguinte, Evan convidou Maya e Noah para uma pequena reunião em um parque do outro lado da cidade. Não era nada chique, apenas um piquenique, em memória de sua irmã, realizado todo ano com um punhado de familiares e amigos próximos. Maya hesitou quando ele perguntou pela primeira vez. Conhecer a família dele parecia significativo, mas Evan fora tão gentil sobre isso, tão claro que não havia pressão, que ela concordou. Eles chegaram no meio da manhã e Evan os encontrou no abrigo do piquenique. Havia talvez 1 dúzia de pessoas lá, um casal mais velho, que Maya presumiu serem seus pais, alguns adultos mais jovens que poderiam ser primos, e uma senhora idosa sentada numa cadeira de jardim com um cobertor no colo. Evan nos apresentou de forma simples. Esta é Maya e seu filho, Noah. Sua mãe, uma mulher com cabelos loiros grisalhos e olhos bondosos, sorriu calorosamente. É um prazer conhecê-los. Evan nos falou sobre vocês. Coisas boas, espero, disse Maya. Só coisas boas, sua mãe garantiu. Noah, sempre curioso, foi até uma mesa onde alguém tinha colocado fotos de uma jovem com os mesmos olhos azuis de Evan. Quem é essa? Ele perguntou. Evan agachou-se ao lado dele. Essa é minha irmã, Lily. Ela amava o oceano. E estrelas, na verdade, parecido com você. O rosto de Noah se iluminou. Sério? Sério. Ela costumava dizer que as estrelas eram apenas buracos no céu por onde a luz do céu passava. Isso é legal, disse Noah pensativamente. Eles passaram a tarde comendo sanduíches, compartilhando histórias e sentando-se à sombra. Maya se viu relaxando mais do que esperava. A família de Evan era calorosa e acolhedora, e ninguém fez perguntas intrusivas. Eles simplesmente aceitaram sua presença. Em certo momento, a senhora idosa tia Margaret de Evan chamou Maya. Venha sentar comigo, querida. Maya sentou-se na cadeira dobrável ao lado dela. Está um dia lindo. Está, disse tia Margaret. Evan não traz pessoas para essas reuniões. Você deve ser especial. Maya sentiu as bochechas esquentarem. Não sei se é isso. Eu sei, disse tia Margaret. Ela bateu suavemente na mão de Maya. Aquele menino tem carregado o peso do mundo desde que a Lily partiu, mas hoje ele parece mais leve.
Isso é por sua causa e do seu filho. Maya não soube o que dizer. Ela olhou através do abrigo para onde Evan estava ajudando Noah a empinar uma pipa, a linha se desenrolando enquanto o tecido colorido pegava o vento. Ele é um bom homem, tia Margaret continuou. Mas ele precisa de alguém que o veja, que realmente o veja. Acho que você vê. Estou tentando, disse Maya suavemente. É tudo o que qualquer um de nós pode fazer. Conforme a tarde passava, Maya percebeu algo. Os sussurros aos quais ela se acostumara os olhares, o julgamento estavam ausentes ali. Aquelas pessoas a viam como uma pessoa, não como uma manchete. E isso a fez perceber o quanto ela vinha se preparando para o pior. Na hora de ir embora, Noah deslizou a mão na de Evan enquanto caminhavam de volta ao estacionamento. O coração de Maya se apertou ao ver aquilo. Ela tinha sido tão cuidadosa em proteger o coração de Noah, em garantir que ele não se apegasse a alguém que pudesse ir embora. Mas vendo-os juntos, ela se perguntou se talvez estivesse protegendo a coisa errada. Talvez o risco valesse a pena. Naquela noite, Maya e Evan sentaram-se na varanda dela, enquanto Noah brincava com uma bola de futebol no quintal. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e roxo. Obrigada por hoje, disse Maya. Sua família é maravilhosa. Eles gostaram de você, disse Evan. Minha tia não parou de falar sobre você depois que você foi embora. Maya sorriu. Ela é doce. Eles ficaram em um silêncio confortável por um momento, observando Noah chutar a bola contra a cerca. Então Maya falou, sua voz quieta, mas firme. Não quero ser resgatada, Evan. Preciso que você entenda isso. Eu sei. Preciso de um parceiro. Alguém que aparece. Alguém que não tenta consertar tudo, mas que está disposto a ficar ao meu lado enquanto eu descubro. Evan virou-se para olhar. Lá, sua expressão séria. Posso fazer isso. Quero fazer isso. Mesmo quando for difícil? Principalmente quando for difícil. Maya sentiu algo se acomodar dentro dela, algo que estava inquieto e incerto por tanto tempo. Ok, então vamos fazer isso. Fazer isso de verdade. O rosto de Evan se suavizou e ele estendeu a mão para a dela. Ela deixou que ele a pegasse, seus dedos quentes e firmes contra os dela. Do outro lado da rua, Dona Inés chamou de novo. Agora isso é o que eu gosto de ver. Gente boa, amor bom. Maya riu, balançando a cabeça. Nunca vamos ter privacidade nesta varanda. Não me importo, disse Evan, apertando sua mão gentilmente. Eles ficaram ali enquanto o céu escurecia, a risada de Noah enchendo o ar. E pela primeira vez em anos, Maya sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Semanas se passaram. As fofocas não desapareceram da noite para o dia, mas diminuíram. O segundo comunicado de Delia ajudou, e gradualmente as pessoas acharam algo novo para falar. Lydia Marsh ainda não falava com Maya, mas outra mãe, uma mulher chamada Rachel, começou a sentar-se com ela durante as buscas na escola. Pequenas gentilezas começaram a equilibrar a crueldade. Evan cumpriu sua palavra. Ele aparecia para as buscas 2 vezes por semana, sempre respeitoso, sempre cuidadoso para não ultrapassar limites. Ele e Noah desenvolveram seu próprio ritmo, conversas sob o projetor de estrelas, passeios de bicicleta e a ocasional visita ao museu. E devagar, com cuidado, Maya começou a acreditar que aquilo era real. Numa manhã de domingo, Maya, Evan e Noah voltaram ao calçadão onde tudo havia começado. O nascer do sol estava tão bonito quanto semanas atrás, a luz derramando-se sobre a água em ondas douradas. Noah correu à frente, seus tênis batendo contra as tábuas de madeira. Olha, mamãe, o sol está nascendo. Estou vendo, meu amor. Evan caminhava ao lado de Maya, com as mãos nos bolsos. Então ele parou e tirou algo do casaco, uma pequena bolsinha de veludo. Maya prendeu a respiração. O que é isso? Não é o que você está pensando, disse Evan rapidamente. Pelo menos, ainda não. Ele abriu a bolsinha e tirou um simples anel de prata, nada extravagante, sem diamantes, apenas um aro liso. Não estou propondo, ele disse. Ainda não. Mas queria te dar isso como uma promessa de que estou aqui, de que vou ficar. E quando você estiver pronta, seja quando for, vou te pedir direito. Os olhos de Maya encheram-se de lágrimas. Ela pegou o anel e o ergueu contra a luz. Era perfeito, simples, real. Ainda não posso usá-lo, ela disse. Não no dedo.
Não até ter certeza de que Noah está pronto para ver isso. Eu sei, disse Evan. Use como quiser. Não há pressa. Maya puxou uma corrente delicada de dentro da blusa, um colar que sua avó lhe dera anos atrás. Ela enfiou o anel na corrente e o deixou repousar sobre o coração. Obrigada, ela sussurrou. Evan sorriu. Obrigado por me deixar entrar. Noah correu de volta até eles, apontando para o céu. Olhem, o cinturão de Orion ainda está lá mesmo com o sol nascendo. Isso mesmo, disse Evan, agachando-se. As estrelas estão sempre lá, mesmo quando não podemos vê-las. Como as memórias, disse Noah pensativamente, e as pessoas que amamos. A garganta de Maya apertou, e ela olhou para Evan. Ele encontrou seu olhar, e naquele momento, ela soube. Era assim que o amor deveria ser sentido. Não um furacão, não um resgate, apenas presença constante, força tranquila, a disposição para aparecer, dia após dia, mesmo quando fosse difícil. Eles caminharam juntos em direção ao nascer do sol, de mãos dadas, com Noah correndo à frente e depois voltando para eles. A cidade acordava atrás deles, o mundo seguindo em frente, mas ali, naquele calçadão, o tempo parecia suspenso como se estivessem parados em um momento que lembrariam para sempre. Mamãe, disse Noah, puxando a manga dela. O Evan pode ir à minha feira de ciências na semana que vem. Maya olhou para Evan, que sorriu. Se sua mãe deixar. Pode, disse Maya. Mais do que pode. Noah sorriu e correu de novo, sua risada carregada pela brisa. Maya e Evan seguiram, seus passos sincronizados, o anel repousando quente sobre seu peito. O futuro era incerto. Haveria mais desafios, mais fofocas, mais momentos em que Maya questionaria se estava fazendo a escolha certa. Mas ela aprendera algo nessas últimas semanas. O amor não era ter todas as respostas. Não era ser destemido. Era sobre escolher confiar, mesmo quando isso assustasse. Era sobre aparecer, dia após dia, e acreditar que a pessoa ao seu lado faria o mesmo. E quando chegaram ao fim do calçadão e voltaram em direção ao estacionamento, Maya sentiu algo que não sentia há anos. Paz. Não porque tudo fosse perfeito, mas porque ela não carregava mais tudo sozinha. Vamos, ela disse, apertando a mão de Evan. Vamos tomar café da manhã. O Noah está pedindo panquecas a semana toda. Panquecas parecem perfeitas, disse Evan. Eles voltaram para os carros, o sol subindo mais alto no céu. Noah já falava sobre constelações, projetos de ciência e o aquário que queria visitar de novo. E enquanto Maya ouvia sua animada tagarelice, ela percebeu mais uma coisa. Era por isso que ela vinha lutando o tempo todo. Não pela perfeição, não por um conto de fadas. Apenas por isso, uma manhã tranquila, um bom homem e seu filho rindo na luz da aurora. Era o suficiente. Mais do que suficiente. Era tudo. Meses depois, em outra manhã de domingo, Maya estava na cozinha fazendo panquecas enquanto Noah arrumava a mesa. Evan estava lá fora, consertando a tábua solta nos degraus da varanda que balançava havia semanas. Noah parou, garfo na mão, e olhou para a mãe. Mamãe? Sim, meu amor. Eu gosto quando o Evan está aqui. O coração de Maya apertou. Eu também. Você acha que ele vai ficar? Maya largou a espátula e agachou-se ao nível de Noah. Acho que sim. Mas se algo mudar, ficaremos bem. Você e eu, a gente sempre fica bem. Noah assentiu, satisfeito. Eu sei, mas é bom não ser só nós às vezes. É, disse Maya suavemente. É mesmo. A porta da frente abriu-se e Evan entrou, limpando as mãos em uma toalha. Degrau consertado. Deve aguentar um tempo agora. Obrigada, disse Maya. Ele sorriu e atravessou a cozinha para lavar as mãos. Noah voltou a arrumar a mesa, cantarolando baixinho, e Maya ficou em pé no fogão, virando as panquecas, sentindo o peso do anel sob sua blusa. Ela não sabia quando Evan lhe pediria direito. Não sabia quando estaria pronta para dizer sim, mas ela sabia, no fundo do seu ser, que quando a hora chegasse, ela diria. Porque o amor não era sobre gestos grandiosos ou momentos perfeitos. Era sobre isso panquecas de domingo, degraus de varanda consertados e um garotinho cantarolando enquanto arruma a mesa. Era sobre aparecer e ficar e escolher um ao outro, de novo e de novo. E isso, pensou Maya, enquanto observava seu filho
e o homem que ela estava aprendendo a amar era o tipo mais verdadeiro de mágica que existia. Fim.